Big addition. Olá António, Olá, Rui. cá estamos para mais um episódio e eu queria saber, tu queres começar por uma pergunta ou por um tema que tu trazes? O que é que preferes? Vamos tratar das perguntas. Vamos tratar das Vamos dar perguntas. prioridade Então, aos nossos olha, ouvintes que merecem. Então recebemos aqui uma pergunta, por acaso tenho aqui no telemóvel, deixa-me verificar só o nome, que é Ivan Uceni. Ok. E a pergunta, além dos agradecimentos do trabalho que estamos aqui a fazer, Ivan, também muito obrigado pelas palavras, e eu acho uma pergunta muito interessante que tem a ver com o facto, algo que nós já tocámos aqui, que é a questão dos paraísos fiscais. E então a pergunta, se calhar é mais fácil: será que colocar grandes empresas da indústria da criptomoeda em certas geografias ajuda os críticos a terem razão relativamente à questão das criptomoedas poderem ser sítios para lavar dinheiro? Apesar disto, ele continua a concordar contigo que Portugal podia estar na linha da frente caso fosse esse o interesse do governo, ou seja, ser um país mais aberto às criptomoedas, e ele falava aqui que não fosse uma zona franca da Madeira, um offshore, um paraíso fiscal, mas ao mesmo tempo perceber que pode haver alguma flexibilidade legal e fiscal, como países como Gibraltar e Malta. Obrigado e continuação de... Obrigado ao Ivan também pelo apoio que manifesta do nosso trabalho aqui no Bitcoin Talks. Na verdade, eu já falei disso, creio que no livro também falo, e também em algumas palestras já falei sobre ser uma oportunidade, não é? Porque é uma nova economia e normalmente quem se posiciona cedo consegue colher ótimos frutos para um futuro. Ganhar a posição. Sim, repara, Portugal também não ganhou posição quando foi a época dos descobrimentos. Não será aquilo tudo que nós demos na escola, porque de facto as coisas não eram tão espetaculares para Portugal, mas posicionámos-nos na frente quando foi o comércio marítimo para as Índias, e especialmente na Ásia, pelo menos em termos europeus. Outros países posicionaram-se na frente para outras coisas. Se repararmos agora, a Irlanda posicionou-se muito na frente no que diz respeito a multinacionais tecnológicas, não é? A Suíça, por exemplo, sempre se posiciona na frente no que diz respeito na banca, na origem da banca, e hoje numa terra que se chama Zug, também em criptomoedas estão a posicionar-se também na linha da frente. É onde existe a maior quantidade, a maior concentração de empresas modernas de tecnologia financeira e associadas a criptomoedas. Silicon Valley posicionou-se para a cena tech, não é? A cena startup internacional. Portanto, na verdade, isto só tem a ver com detectar tendências e sabermos nos posicionar para poder criar condições melhores, não é? Para prosperar aquilo que é preciso prosperar, que na verdade é a criatividade, que é a qualidade dos serviços, que é a modernização, que é também o poder económico. Não vamos fingir que não vemos que Portugal é um país que, em termos de média europeia, vive muito mal, não é? Vive com dificuldades. E, portanto, já que se conseguiu de alguma maneira não aproveitar o setor das pescas e outros onde nós nos posicionávamos muito bem, ou poderíamos fazê-lo, não sei como é que isso está, mas acho que está naquilo que vemos, poderíamos se calhar também ter aqui alguma mente aberta. Agora, eu não o digo sempre na esperança de que seja feito de facto, eu só o digo porque acho que é uma oportunidade que existe e porque acho que qualquer governo atento deve considerar hipóteses. Eu não acho que Portugal deva ser uma offshore. Agora, a verdade é que elas existem, não é? Sim, mas aqui a questão que eu também percebo um bocadinho, que se calhar que o Ivan estava a perguntar, é a questão de como é que tu podes ser de facto um sítio que é atrativo para a indústria das criptomoedas sem o risco de seres um sítio que depois é associado a offshore, lavagem de dinheiro, fuga a impostos. Eu não sei se às vezes questionarmos isso ou preocuparmos com isso não é um bocado cínico. Porque, repara, todos os governos funcionam com zonas offshore. Todos os bancos funcionam com zonas offshore. Faz parte da economia mundial neste momento haver empresas em offshore. Os advogados e as empresas de advogados ajudam a criar empresas em offshore. Nada disto é ilegal. Tem regras, mas não é ilegal. A City of London... Mas roça a ilegalidade, não é?
Mas qual? A Irlanda também está na Europa e cobra impostos 0 e 4%. Quer dizer, isto também não é de certa forma um offshore. Não estamos, quando se faz uma empresa ou quando a Google se instala na Irlanda e paga este tipo de impostos ou até não paga, isto não é offshore também? Quer dizer, o que é offshore? É preciso perceber que offshore normalmente era considerado offshore porque era fora de costa, não é? Isto foi criado pelos impérios britânicos e outros que criaram fora da zona europeia, offshore, portanto fora da costa, normalmente em ilhas, por isso é que são famosas as Ilhas Caimão e outras como tais, não é? Onde tu tens 4.000 empresas num edifício que não tem funcionários e estão lá as sedes de 4.000 empresas, que são empresas que funcionam aqui pela Europa toda, pelos Estados Unidos, por Londres. Londres é uma central financeira mundial. A City of London é uma zona de Londres que tem condições especiais de tributação. Mas então agora também, quem vê de fora, que é o meu caso, que é um bocadinho, onde é que o governo irlandês vai buscar dividendos de ter impostos a 0% ou 4%, não é? É uma manobra de Atração. qualificação e atração de tecnologia e de capital humano e capital financeiro. É uma forma da Irlanda, obviamente por trás disto, destas condições que parece que também estão-lhes a oferecer, um paraíso financeiro, não estão, não é? Na verdade, há contratos por trás da quantidade de funcionários que são obrigados a contratar, da quantidade de pessoas da empresa que têm que assumir funções académicas para ensinar tecnologia. Portanto, por trás há toda uma agenda que beneficia muito um país como a Irlanda, neste caso, ou outro que fizéssemos, onde há um compromisso da empresa de entregar à sociedade alguma coisa de volta. E, portanto, isto, lá está, parece feio quando falámos ao início, se calhar é bonito. Se calhar o que estamos a dizer, olha, tu pagas menos impostos, mas tens aqui uma função social. Tu tens que ensinar pessoas, tu tens que formar pessoas, tu tens que dar aulas em faculdades ou tens que criar cursos a X preços, oferecer cursos e bolsas para pessoas que não têm capacidade para pagar os seus estudos. Tu tens que contratar um X de pessoas irlandesas ou daquela cidade. Portanto, isto é sempre uma balança. E é assim que eu vejo que algum país poderia abraçar a tecnologia, porque repara, uma das grandes dificuldades que tu tens em criptomoedas é a programação. A quantidade de pessoas capazes de entender e programar não só as linguagens, mas como a própria filosofia e a própria infraestrutura da blockchain. Isto não é na universidade que tu aprendes blockchain, que está agora a começar uns projetos aqui e ali, mas todas as pessoas que criaram coisas até agora são pessoas com uma profunda atitude autodidata e, portanto, de aprendizagem por grupos e por fóruns e uns com os outros. Não há uma formalidade disso. E quando eu digo que podíamos abraçar isso, era potenciar animar esta ideia de que podíamos criar excelente tecnologia, excelentes projetos que vão ser fundamentais a nível mundial. Tudo vai usar blockchain por trás. Mas como é que tu vais atrair? Porque imagina, se já há players no mercado para atrair essas pessoas para os seus países, de que forma é que Portugal podia ser diferenciador e de que forma é que Portugal podia ser atrativo para essas pessoas? Eu acho que às vezes ser atrativo nem é preciso ser muito espetacular, é só não ser destruidor, é só não ser crítico, é só não castrar. Não limitar, sim. É só não castrar. E depois há uma coisa que é fundamental e que nós nos devíamos habituar, que é a ter uma atitude concertada. Ou seja, se haver um caminho, e se o caminho é este, as peças precisam de encaixar. Para fazer isto vai ser necessário isto e isto aqui ao lado. Então é preciso fazer um planeamentozinho. Sim, mas isso implica uma estratégia que eu não estou a reconhecer a Portugal há muitos anos. Ou seja, esse planeamento estratégico, uma ideia com um fio condutor, eu não vejo em muitas situações a acontecer em Portugal. Porque é que isto seria diferente? Não seria uma sugestão minha. Não seria, na verdade não seria. E possivelmente é totalmente utópico, não é? Nós na verdade não somos famosos por ser líder de decisões europeias. Portanto, se calhar não vai. Não é se calhar, não vai. Mas fica a ideia, fica o desafio, não é? A gente também tem que... Eu acho que desejo um mundo melhor, não é? Para mim e para todos. E eu acho que se o desejo, eu também devo tentar motivar esta energia de tentar fazer alguma coisa, criar alguma coisa com ideias que existem. Isto não é obrigatório, eu não sou fundamentalista de que isto aconteça. Isto tem desvantagens, possivelmente, e é preciso analisá-las. Mas entre
não fazer nada e ficar à espera que centralmente se decida o que é que se vai fazer com criptomoedas. O que é possível, o que é que não é possível. E que alguém nos diga, e quando nos disserem é porque já fizeram. Portanto, aí também não temos papel nenhum para fazer. Sim. Se estamos à espera que alguém nos diga como fazer, vamos ser sempre o último da lista a tirar proveito do que quer que seja. Claro. E o último da lista a ter qualidade a fazer o que quer que seja. Às vezes é preciso ser um bocado atrevido e ir para a frente e olha, vamos experimentar fazer aqui uma coisa. Não tem que ser uma transformação mundial. Às vezes até às vezes é só reconhecer talento em algumas pessoas e conversar com elas e deixá-las partilhar as ideias e ouvir mais gente. E não deitar abaixo, não é? Que às vezes há um bocadinho essa tendência. Eu agora estava a ouvir e estava-me a lembrar num podcast que vinha a ouvir para cá, quando estava a caminho, e que é do James Clear, que tem o Atomic Habits, e ele falava numa coisa que é muito parecida com o que tu estás a dizer, que é a capacidade de ter ideias aparentemente em conflito ao mesmo tempo na cabeça. Que ele diz, por um lado ele gosta de pensar em magia quando tem um projeto, algo mágico, por outro lado é de que forma é que a tarefa que eu faço hoje encadeia com a da amanhã. Que é um bocadinho isso, por um lado é acreditar em algo mágico que ia mudar em Portugal, e por outro lado existe algo que se pode fazer agora com uma tarefa aqui, uma tarefa ali. Sim. Também é um bocado aquela ideia quase do como é que se come o elefante, não é? É às dentadas. É simples. É uma dentada de cada vez. É uma dentada de cada vez, não é? Não precisamos deixar que o elefante é inatingível e que de repente fazermos algo nesse campo é ficarmos uma offshore ou... Quer dizer, no processo de fazer coisas há muita oportunidade para parar, mudar, afinar, melhorar. Se calhar o exercício é como é que podemos ser atrativos sem ser um offshore. Ou seja, se pensarmos nisto e se colocarmos na equação estas duas partes, porque estamos a assumir que para ser atrativo temos de ser um offshore. Se calhar se pensarmos de que forma é que podemos ser atrativos não sendo um offshore. Sim. É mesmo isso, é mesmo ir por aí. É o caminho de criar condições que não precisam de ser, de repente, a roçar a ilegalidade ou polémicas face à Europa. Acho que isso tem que ser tudo muito bem trabalhado e muito bem cuidado. Mas vejo que há caminho para fazer e eu não vejo que a Suíça esteja descredibilizada por estar a fazer exatamente isto, em Zug, que é considerada a Silicon Valley das criptomoedas, ok? E, portanto, eu não vejo que ninguém esteja a criticar a Suíça de repente por causa disto. Acho que isto nem é falado, nem ninguém está muito preocupado com isto. No entanto, a verdade é que se está a criar uma dinâmica muito boa, estão-se a criar empresas, está-se a criar financiamentos de milhões, estão-se a criar capital humano, está-se a atrair talento, inclusive a portugueses talentosos que vão para estas terras porque é lá que podem desenvolver aquilo que sabem desenvolver. E nós falamos muito dos portugueses que são bons tecnologicamente, que estamos a formar muito boa gente na área tecnológica. Se calhar parte daquela ideia de temos que prender o nosso capital em Portugal. Então, eu não tenho dúvida nenhuma disto. Não tenho dúvida nenhuma disto. Eu tenho frequentado nos últimos anos um pouquinho daquilo que pode-se considerar a área startup ou de empresas. E aquilo que atrai as pessoas é a liberdade criativa. As pessoas boas não é pelo dinheiro ou não é por isto ou por aquilo. Claro que o dinheiro conta. Mas acima de tudo é a liberdade criativa. E é poderem ir para empresas que os deixam fazer aquilo que eles querem fazer. Que lhes dão liberdade e que lhes dão o fascínio de criar alguma coisa com valor. E portanto está aqui uma oportunidade. Nos últimos anos não há nada na área financeira tão disruptivo e tão inovador quanto isto. Sim, eu acho que tu estás aqui a chamar também um bocadinho a atenção é não ser apanhado a dormir. Acima de tudo é isso, é porque se calhar estamos adormecidos e as coisas estão a acontecer, não é? Eu acho que sim. Acho que é então isso. Se calhar agora passávamos para o tema de hoje. Vamos lá, então. Tu desafiaste-me para um tema engraçado e que eu resumi, se calhar, em termos de título, algo como explicar alguns conceitos fundamentais para investimentos. Parece-me que isto traduz algumas ideias base que de facto nós vamos falando nos episódios aqui e ali, mas nunca tivemos o cuidado de explicar mesmo para toda a gente. Sim, obviamente assumimos um bocadinho que as pessoas até poderão já saber. Que já saberiam. Mas já agora aproveitávamos para também trazer isso mesmo concretamente, não é? Então, conceitos de market cap. Pois. Que foi que isto foi de um exercício de simplesmente ver a aplicação onde eu tenho algumas criptos e perceber que estava lá informação que eu não estava a conseguir perceber muito bem o que era aquilo. Por isso lembrei-me, como eu não sei, se calhar haverão mais pessoas que não entendem, não é? Queres introduzir aí as tuas dúvidas?
Falámos disto. É porque eu fui à aplicação e fui ver os preços e depois comecei a ver. Variação do dia, eu consigo entender. Variação a 7 dias, depois comecei a perceber. Market cap, já tinha uma ideia das conversas que temos aqui, que será o teto, não é? que o mercado tem. E depois estava uma coisa que era supply. O supply será o que há de universo desta moeda, e depois já não me lembro o que é que era o outro, que era o valor, qualquer coisa assim. E eu estava-me a fazer confusão de que forma é que aquilo, relacionando-se, eu percebi que implicava, e comecei a ver que havia uma relação qualquer entre o valor da moeda, o valor do market cap, o valor do supply e o valor. E eu, de que forma é que isto se relaciona? Porque isto tem implicações no preço final. Agora, de que forma é que eu não estava a perceber muito bem? Então vamos desmontar, vamos começar por market cap. Ok? O market cap é a capitalização de mercado, traduzindo. E isto significa uma multiplicação simples entre a quantidade de uma moeda, neste caso, quantidade de uma moeda disponível, vezes o preço dela. Uhum. Portanto, hoje a Bitcoin terá algo, números aproximados, dando exemplos, eu gosto sempre de dar exemplos, como cerca de 18 milhões de moedas em circulação, vezes 49 mil dólares ao preço mais ou menos desta altura. Uhum. Fazendo esta multiplicação, este é o market cap da Bitcoin. Supply vezes o valor na altura. Não supply, desculpa, supply, exatamente. Sim, supply vezes o valor na altura dá o market cap. Sim, mas não explicámos o supply. Vamos explicar o supply. As criptomoedas, por exemplo, a Bitcoin tem várias coisas. Como já falámos da Bitcoin muitas vezes e é a mais famosa, vamos continuar a usar o mesmo exemplo. O supply da Bitcoin é a quantidade de moedas de Bitcoin que existe hoje em circulação. Em circulação. Que já foram criadas, ok? Uhum. Não é as que estão a ser trocadas em mercados. Isto ainda é outra coisa. É as que já foram geradas através do algoritmo Hashcash do protocolo da Bitcoin. Portanto, minadas ou mineradas, é as que foram emitidas, se pensarmos em moedas governamentais. E estes conceitos, também para explicar, estes conceitos são transversais a todas as moedas mundiais e a todas as ações de todas as empresas mundiais. Uhum. Quando se fala de market cap da Apple, o market cap da Apple é a quantidade de ações emitidas da Apple até hoje, vezes o preço que elas têm hoje. Portanto, o market cap varia todos os dias com esta multiplicação. O preço varia, o market cap varia. Ou seja, flutua. Sim. Quando tu vês algumas associações do all-time high de market cap, que é o valor mais alto de todos os tempos, quando te dizem isto em relação ao market cap, é o valor alguma vez mais alto que aconteceu, com quantidade vezes preço. Okay? É o valor global. Okay. Portanto, por isso é que se diz que a Bitcoin hoje, como economia global, com esta multiplicação, já é maior do que a economia da Argentina. Creio que isto é uma realidade. E do que muitas no mundo. Muitas argentinas. Muitas argentinas deste mundo, sim. E, portanto, este é o conceito de market cap. O conceito de supply, já tocámos aqui agora, o supply é as que estão em circulação. Todos sabemos que a Bitcoin vai emitir no final do seu algoritmo, quando ele deixa de emitir, são 21 milhões de Bitcoins. Certo, mas isso eu agora estava a ouvir isso e estava a pensar um bocadinho que pode haver o exercício de, se isto é uma multiplicação, imagina, se eu tenho 10 a valer 10, eu tenho 100. Se eu passar, em vez de ter um supply de 10, eu tiver um supply de 100, eu, teoricamente, aumentava o market cap. Mas, ao mesmo tempo, estou a aumentar o número de moedas em circulação, não é? Esse é um dos maiores erros de um investidor principiante em criptomoedas. Que eu sou isso. Então, qual é o exercício aí que é preciso fazer? Por isso é que eu digo sempre, quando queres investir numa moeda, tu tens que perceber a moeda primeiro e saber quais são as condições dela e quais são... como é que funciona a emissão de moeda, quanta existe, quanta foi emitida... Limite. Se existe limite, etc. Tu tens, por exemplo, a melhor comparação para ver isto até pode ser a Bitcoin e a Litecoin. São exatamente a mesma coisa. Sendo que a Litecoin tem uma quantidade máxima a ser emitida muito maior. Uhum.
Portanto, se tu passas de 21 milhões, creio que para 60 milhões ou 80 milhões, eu peço desculpa, mas eu não fui recuperar esta. E às vezes, quando não revemos as coisas durante muito tempo, elas ficam meio esquecidas. Mas a verdade, vamos dar este exemplo, e posso estar errado no nome concreto, mas se passares de 21 milhões para 80 milhões de emissão máxima, tu sabes perfeitamente que uma tem muito mais raridade do que a outra, não é? Uma vai ter 4 vezes mais raridade do que a outra. Portanto, se tudo fosse igual, aquela expressão da economia ceteris paribus, uma vai ter que valer sempre 4 vezes mais do que a outra, neste caso. Se tudo o resto for igual, e depois há 1000 outras coisas que não serão nunca iguais. Mas para dizer que a raridade e o supply, aqui podemos falar de um conceito que é o maximum supply, quando ele existe. No caso da Bitcoin existe, no caso da Litecoin existe, no caso da Ripple não existe. Por isso é que eu costumo dizer, Ripple é uma moeda que é preciso olhar e olhar e olhar. A nossa amiga Doge também não existe limite, ou existe? Não, o que tem é uma emissão prevista, mas também não tem limite. Agora, tu sabes quanto aparece por ano? Por ano, por bloco. Por extrapolação, ficas a saber quanto é que é emitido, o que é muito melhor do que as nossas moedas euros e dólares, na verdade. É quando dá na telha de alguém. Porque essas tu não sabes. E a diferença aqui é muito giro. Eu acho que quando falamos da Doge eu falei disso, mas para deixar bem claro, o euro e o dólar vão ter, na verdade, variações muito grandes, absolutas, variações muito grandes, cada vez que emitem uma barbaridade de dinheiro como estão a emitir agora. E ninguém acha que esta variação não é real. Ela é real, ela está-nos a tirar poder de compra e as nossas reformas vão ser profundamente afetadas por isto. A nossa pobreza ao longo da vida vai ser profundamente afetada por isto. Eu no livro eu partilho um gráfico da avaliação do poder de compra do dólar, por exemplo, que é uma moeda onde há muita informação e portanto é mais fácil partilhar do dólar do que do euro, mas não são diferentes. E o dólar tem uma antiguidade que o euro não tem, portanto isso também ajuda. E tu percebes que se tu tiveres uma quantidade de dólares fixa e a tua vida for manter aquilo, tu empobreces muito rapidamente. Ok? Porquê? Porque tu imprimes uma brutalidade num curto período de tempo. E quando tu dizes que o Doge, eu sei quanto vai ser impresso por ano, eu estou a ter uma moeda muito mais segura, ok? Mas também não quero puxar muito pelo Doge, não vai claro. Pessoal achar que eu sou aqui um grande embaixador do Doge, eu não sou. Tens comissão. Ou que tenho comissão, alguma coisa do género. Não, eu só acho que é preciso olhar para estas coisas e comparar coisas. E aqui, pronto, o maximum supply é muito importante. Mas agora tu agora estavas a dizer uma coisa que eu nunca tinha pensado nisso, é a atitude das pessoas que estão a chegar, se calhar como eu, agora a este universo das criptomoedas. Eu estou a ter mais atenção a determinadas coisas que nunca tive com a moeda dita normal que sempre teve na minha vida, porque segundo o que tu estás a dizer, as coisas são mais ou menos as mesmas, a maneira de como é emitido ou não é emitido, mas nunca isso foi questão para nós, não é? Nós lidamos com o dinheiro e agora, quando entram estes novos jogadores em campo, nós começamos a pensar, então, mas isto é emitido a que ritmo? De que forma? Sabes, porque isto é uma longa história. Isto é a história da humanidade e a sua relação com o dinheiro, não é? Claro. É a história das sociedades ocidentais e da relação com o dinheiro. É também a história da religião. Eu não sei se tu conheces o conceito de usura. Não. O conceito de usura na Idade Média, pronto, a Igreja tinha um poder significativo, não é? Não só sobre a própria realeza europeia, como até sobre a circulação de moeda. O Vaticano, como é óbvio, tinha uma componente muito grande de troca financeira. Aliás, durante muito tempo, toda a implementação da Igreja Católica na Europa era forma de circulação de capital. Nós podíamos entregar um chamado como se fosse, não era, mas é como se fosse um cheque. A invenção do cheque está associada à Igreja Católica. Quando tu entregavas um cheque em Lisboa, faz de conta, e podias recolhê-lo em Roma, porque a Igreja conseguia-te garantir a circulação do capital, ok? A usura era uma expressão que de certa forma proibia moralmente o bom cristão de lidar com o dinheiro de uma forma que fosse considerada abusiva, como fosse, por exemplo, cobrar juros elevados ou sequer cobrar juros por emprestar dinheiro a pessoas e etc. E na verdade, não querendo entrar em nenhuma polémica religiosa nem nada disso, mas esse papel foi muito garantido pelos judeus.
E é por isso que os judeus tiveram também um crescimento muito grande e uma associação muito grande ao capital e aos bancos, porque eles não tinham essa limitação na sua religião, no seu credo. E, portanto, havia aqui uma espécie de olhar de lado a prática dos juros e todo este negócio de emprestar dinheiro e etc. E, portanto, isso ficou reservado a outras religiões, neste caso, ou a outras pessoas. E isto criou um afastamento muito grande da educação financeira. É assim que eu interpreto a coisa. Porque se tu não podias sequer lidar muito com o dinheiro era mal visto. Eu ainda me lembro de ouvir pessoas mais idosas a dizerem que falar sobre dinheiro à mesa era... Estou a falar de 2 gerações atrás, os meus avós. Falar de dinheiro à mesa era má educação. Não se falava desse tipo de tópicos. E, portanto, também não se falava de dinheiro em frente às crianças, não é? Não havia este tipo de conversa. Se também não há na escola, onde é que há? Não há. Há reservado a quem dele vive e a quem dele sabe viver. E, portanto, criou-se aqui um distanciamento entre 2 forças. É quase uns Illuminati, não é? Pois, eu não vou para tanto, porque quando começa a falar dessas coisas, isto vai para Illuminati nível... no sentido, ou seja, há uma elite qualquer que sabe de dinheiro e existe a maior parte das pessoas que não tem essa noção de como lidar com o dinheiro, não é? Claro que há uma elite no dinheiro, claro que há, sem dúvida nenhuma. E não é nada fácil questionar, inclusivamente, porque tu, para perceberes mesmo dinheiro, tu tens mesmo que questionar tudo o que aprendes até na escola e mesmo na faculdade. Porque são princípios muito cegos, muito pouco... Aquilo são teorias, não é? É quase política e, portanto, é muito pouco real. Na verdade, o dinheiro não funciona da maneira que ali é exposta e da maneira que é ensinado nas faculdades. E eu digo isto e eu sou de gestão, portanto, falo com conhecimento próprio para chegar a certas coisas. Obviamente que tudo o que eu aprendi foi extremamente útil para perceber o dinheiro. E de certeza que foi o grande empurrão para isso, mas tem que haver depois muita investigação própria para ir deslindando como é que tudo isto funciona. Se calhar são conceitos fechados, não é? É fechado e eu acho que os currículos académicos são um bocado desatualizados nesse aspecto. Eu continuo com muita clareza que era muito importante aprender sobre finanças pessoais na escola. Porque na verdade é das coisas mais importantes com que tu tens que lidar na vida, não é? E de que é que te serve um grande emprego e um grande salário se depois tu não sabes se queres geri-lo? Quer dizer, às tantas não é por aí. Não podemos achar que isto só tem a ver com subir na carreira e na escada da organização. Às vezes tem muito a ver com escolher que tipo de comportamento é que queremos ter com o dinheiro. Saber que existem várias formas de nós lidarmos com o dinheiro. Porque não há só uma. Sim, e é um bocadinho, lá está, uma coisa que nós já às vezes já falámos os dois, que é de que forma é que a minha personalidade afeta a minha relação com o dinheiro, porque a minha personalidade vai afetar, eu até posso ter os mesmos rendimentos que tu, mas por ter uma relação diferente com o dinheiro e ter uma personalidade diferente, o resultado final será diferente. Sim, e a forma como estás confortável a usar o teu dinheiro, não é? E mesmo a poupá-lo ou a investi-lo, há pessoas muito mais avessas ao risco. Pois é isso. Não é? O risco é das coisas mais importantes quando tu precisas de perceber como é que a pessoa deve investir. Por isso é que muitas vezes o caminho é perceber a realidade da pessoa e só depois então pensar que tipo de investidor ela deve ou pode ser. Porque a exposição ao risco é o que te faz estar sempre em dor, não é? Tu vais passar 30 anos em dor a investir. Tu podes estar a investir e a ganhar dinheiro, mas tu vais estar a sofrer sempre. Sempre. Se não for o risco adequado à tua personalidade, vais estar sempre a sofrer. Sim, e depois mesmo que estejas a ter bom rendimento, se não é aquilo que tu esperavas e estás sempre a controlar se ganhaste, se não ganhaste, sempre no FOMO. Não há qualidade de vida. E o FOMO hoje é muito falado. O FOMO é composto de muitas coisas, não é? FOMO, Fear of Missing Out. Sim. É muito usado também nas finanças, mas é muito usado em muitos temas, não é? E eu acho que é muito por aí. Todo este comportamento com o dinheiro é necessário. Este episódio é patrocinado pela editora Self, onde podem encontrar livros sobre como investir, day trading e o livro do António, Bitcoin. Os ouvintes do Bitcoin Talks têm um desconto extra de 15% em todo o site. Basta irem a www.vidaself.com e usar o código Bitcoin Talks. Repito, basta irem a vidaself.com e usar o código Bitcoin Talks.
Deixem-me só regressar aqui para garantir que batemos pelo menos mais alguns conceitos. Falámos do maximum supply, falámos do supply, que é a moeda em circulação. O preço é fácil de perceber, não é? O preço é a cotação a que ela está hoje e que normalmente nas criptomoedas depende da procura e da oferta. Era importante também perceber uma coisa que influencia muito, e isto já é entrar noutro campo, mas é preciso perceber que é um indicador importante. O volume é a quantidade, o volume de 24 horas, quando as pessoas virem nos sites, e deixo aqui já 2 dicas de sites onde podem perceber todos estes indicadores para cada moeda, que é, por exemplo, o coinmarketcap.com ou o coingecko.com. São 2 sites onde tu consegues ter um rating de moedas que começam normalmente os top 10 currencies que se fala. Esta moeda é do top 10, não é do top 10. Vocês vão ver isso nos fóruns quando forem ver, isto é top 10 ou entrou no top 10, é isto que estamos a falar. Entra no top 10 por market cap, que é a quantidade de circulação vezes o preço, o supply. Ok? Atenção a uma coisa, lá porque tem o maior market cap não quer dizer que seja a moeda mais credível ou menos credível. O rating ou a forma como elas estão em rating não tem nada a ver com aquilo que tem o seu valor fundamental. E eu explico isto de uma forma muito simples. Eu posso aproveitar para manipular tudo isto na base da tal formação financeira que imagina que eu tenho uma moeda que não tem um protocolo que me obrigue a emitir a mesma quantidade ao longo do tempo, que não tenha... É conforme eu quiser, é isso? Que tu imprimas conforme te apetece, imagina. Então eu só tenho que esperar conseguir gerar ali um momento em que o preço até está alto e de repente eu emito uma quantidade estúpida de moedas. Quando eu multiplicar aquele preço alto pela quantidade estúpida, eu dou um salto no rating e de repente entro no top 10 das moedas. Agora, há uma coisa que eu também fiz. Acabei de destruir totalmente a credibilização da minha moeda. Claro. Okay? Qual é que é o problema ou o desafio aqui para o investidor? Estar atentos a estas coisas. Há moedas que fazem isto, há moedas que por natureza são isto. Ou seja, quando tu de repente tens uma moeda como a Ripple, que tem uma quantidade de impressão brutal, gigantesca, se tu tens um momento em que por algum motivo se começa a falar muito de Ripple, ou porque a empresa Ripple, que é outra coisa, as pessoas nem separam a empresa da moeda, são coisas diferentes. A Ripple trabalha protocolos bancários, mas a moeda, a criptomoeda Ripple não é a mesma empresa. E não são ações da empresa. Não são, e continua todos os dias a balancear. Saiu uma grande notícia do Ripple, lá vai o Ripple subir. Não é a mesma coisa, e quem tem Ripple não tem uma ação daquela empresa. É preciso perceber estas coisas. Às tantas, tu percebes, pá, ok, eu tenho aqui uma coisa que são muitos e que tem uma impressão ridícula e gigante. Será tão inocente chamarem-se a mesma coisa? Não, claro, claro que não. Acho que não. Não quero... Porque cada vez que, imagina, uma notícia também pode ser ao contrário, mas assim, uma notícia boa de um puxa ao outro, não é? Por exemplo, se eu falar que Ripple aumentou, tu ouves só, o Ripple aumentou, não sabes se foi a empresa, se foi a moeda. Sim. O Ripple acabou de fechar um excelente protocolo, acabou de ter sucesso e ser contratado pelo Goldman Sachs para fazer transferências em vez da SEPA. Boa! Mas o Ripple moeda tem zero com isso. Não é zero, mas tem muito pouco, não é? Agora, também se pode dizer que de alguma maneira, havendo ali uma relação, todo o sucesso tecnológico influencia a qualidade também do outro lado e eventualmente, pronto, sai daqui algum valor. Acho é que não é tanto quanto aquele que se lhe dá, no caso. Mas eu só usei o Ripple, não tenho nenhum áudio especial com o Ripple, só usei como exemplo de que emissões muito diferentes podem fazer variações de moedas a entrarem e a saírem do top 10 com base nisso. E, portanto, estas coisas são todas importantes. Perceber as moedas, perceber o maximum supply, perceber o supply anual da moeda, perceber também o que é que ela faz, qual é a tecnologia dela. Okay. Mais 2 ou 3 conceitos só para aproveitarmos o momento, falar de distinção entre moedas que têm a sua blockchain própria. E aqui estamos a falar de uma criptomoeda com blockchain própria, nativa. Outra coisa é falar de moedas que são tokens de outras blockchains, como por exemplo tudo que seja moedas de protocolo ERC20, ERC20 Protocol, são tokens criados em Ethereum. Okay? Esta é uma das funções do Ethereum, permitir que se gerem tokens dentro do seu ecossistema. E qual é a importância de uma moeda ter o seu blockchain ou ser token de outra?
Na verdade, estás logo a falar de uma liga diferente, não é? Uma coisa é tu teres uma blockchain que obriga a que tu tenhas uma forma descentralizada de organização própria, onde tu tens, por exemplo, tu tens o caso da Bitcoin, que é através do Proof of Work, tu tens máquinas de mineração por todo o mundo e há ali um valor envolvido numa blockchain própria e, portanto, existe uma filosofia. Uma moeda que não tenha isso pode ser ótimo, porque decidiu que não, já existem ótimas blockchains para eu usar, eu não preciso de criar uma. Então vou usar o Ethereum. Mas é preciso perceber que ela está limitada sempre à base daquilo que o Ethereum fizer com o seu protocolo. Isso, portanto, existe um risco de estar associado. existe este intermediário quase, porque o Ethereum acaba por tornar-se um intermediário de quem tem a blockchain e quem toma decisões nela. Portanto, tudo o que seja construído em cima de Ethereum está obviamente condicionado àquilo que o Ethereum faça da sua moeda e da sua rede. No entanto, também demonstra inteligência, não é? Às vezes não temos que construir... Inventar a roda. Inventar a roda. Às vezes a roda já é boa e vamos aproveitá-la e fazer, mas é aqui uma agente especial ou uma coisa qualquer. E pronto, acho que é por aí. Não sei se queres tocar mais algum tema em relação a isto. Não, eu já fiquei mais esclarecido, mas aquilo que eu também percebo é a importância, tu já falaste um bocadinho nisso, que é não olhar para o top 10 como as minhas prioridades em termos de investimento, é questionar um bocadinho, lá por haver aquele top 10 não significa que eu, ao investir em todas as do top 10, estou a fazer bons investimentos. Posso estar a perder bons investimentos olhando só para o top 10. Sim. Posso ir mais abaixo, perceber. Se eu perceber de que forma é que isto é construído, se calhar consigo fazer até bons investimentos não investindo no top 10. Sim. E deixa-me já agora dar aqui mais uma dica em relação a isso. Muitas das grandes subidas que há diariamente, e estamos a falar de subidas de 30%, 40% em valor numa moeda diário. Quando há estas coisas, preciso perceber aqui uma coisa. Não é porque de repente aquilo vai continuar a acontecer. Não é porque alguém tenha descoberto uma função espetacular e porque aquela moeda vai bater a Bitcoin a seguir porque vai subir 40% agora sempre. O que acontece também, e muito importante perceber aqui o market cap como uma ajuda para perceber o que está em causa. Assim como o pessoal que veja o nosso episódio sobre os Wall Street Bets e a forma como tu consegues mexer com valores quando muita gente entra num investimento. De forma concertada. Sim, concertas muita gente e investes muito, tu vais fazer subir preço. Tu consegues fazer isto com os chamados whales e etc, os pump and dump. Quando vocês virem esta expressão pump and dump e não sei o quê, o que acontece aqui é muito difícil fazer, ou envolve uma quantidade de dinheiro muito grande fazer um pump and dump na Bitcoin, mas fazer em pequenas moedas é muito mais fácil, porque o market cap vai-te dizer qual é o dinheiro total que existe naquela moeda. E se tu meteres lá uns milhões a sério, tu consegues fazer subir o preço, ok? E portanto é muito mais fácil tu teres variações de 20, 30, 40% em moedas dessas. Com a Bitcoin, como eu sempre disse desde o início, a volatilidade da moeda vai diminuir à medida que o valor total envolvido cresça. Tu uma vez deste a ideia do sal no copo d'água, não é? Se o copo for muito grande, metes uma pitada de sal, aquilo não vai ficar muito salgado, não é? Não, a ideia era, se eu puser uma colher de sal num copo d'água vai ficar salgado. Se eu deitar a mesma colher de sal num lago, eu não vou sentir a diferença. Pronto, e é isto. Quando tu metes uns milhões, 10 milhões na Bitcoin, não vai acontecer nada. Mas se tu meteres 10 milhões em algumas moedas, vai acontecer muita coisa. Isso faz lembrar um e-mail que eu recebi a dizer: não percas a oportunidade, próxima semana vai haver um aumento de 800% numa cryptocurrency, clica aqui. E tu começas a perceber, ou seja, isto até pode acontecer ao ver este aumento de 800%, mas se calhar é o próprio e-mail que vai puxar pessoas para aquela criptomoeda que faz fazer, talvez possa acontecer os tais 800% de subida, não é? Sim. Aí há o perigo. E o pessoal vai achar ótimo, vamos juntar a isto. Não sejas o último a sair. Porque vai correr muito mal. É isso? Alguns vai correr bem, não há dúvida. Se entrares e saíres na altura certa, se calhar até ganhas 800%. Sim. Só queria deixar também uma mensagem sobre isto para os críticos que possam dizer: de facto as criptomoedas são uma coisa horrível e isto lá pode-se fazer isto, portanto é horrível. Atenção, isto é feito todos os dias. Com ações.
Isto é feito constantemente com as penny stocks, com ações quase, enfim, quando se pensa em bolsa europeia, estamos a falar de uma coisa onde não se passa muita coisa, é o que é. Mas quando se fala de investimentos e as pessoas que ganham de facto dinheiro a investir fazem normalmente com a bolsa ou com os mercados americanos. E quando tu falas de penny stocks americanas ou de coisas de pequena cotação, isto acontece todos os dias e é assim que os fundos crescem da maneira que crescem. Eu tenho ideia que no filme Wall Street, o Lobo de Wall Street, ele começa com penny stocks. Sim. Vamos fazer um episódio com tipo leitura recomendada, filmografia recomendada, porque há uns documentários muito giros, já que falas de Netflix, há uns documentários muito giros sobre dinheiro, há uns filmes muito giros sobre dinheiro. Eu tenho um documento engraçado que estou a escrever nesta altura sobre isso, onde recomendo assim alguma filmografia, porque é aí que se vai buscar muita fonte também para perceber como é que as coisas são. É um bom atalho para vermos a realidade, ok? E às vezes uma história bem contada torna-se mais verdade do que se calhar um documento muito bem escrito, mas que depois a informação é difícil de aceder. Sim, é só facilitar e também de alguma forma credibilizar, não é? Estamos a falar de alguns documentários, inclusive, que são casos que foram julgados em tribunal, ou seja, foram extremamente conduzidos até por governos. E, portanto, isto é muito interessante ver como é que resultou. Portanto, não fiquem só com a ideia de que estas maluqueiras só acontecem em criptomoedas porque aquilo é uma coisa esquisita. Não, o que acontece é que este mercado parece-me mais transparente nesse aspecto. Não, o que eu estou a perceber, sobretudo pelo episódio de hoje, é estas questões estão a chegar a públicos que nunca chegariam de outra forma. Nunca. Ou seja, nem que seja por uma questão de literacia financeira, as criptomoedas, bitcoins, chamem-lhe o que quiserem, já valeram a pena, porque quantidade de pessoas que já questionam estas coisas, para mim já é uma vitória. Não tenhas dúvida nenhuma que quem estudar sobre criptomoedas, quem ler sobre criptomoedas, quem ler o livro Bitcoin, eu estou aqui a fazer publicidade ao meu próprio livro, claro. Mas é assim, ele também, se eu não o defendesse, também estava a fazer um mau trabalho. A verdade é que tu, através das criptomoedas, tu adquires um conhecimento muito bom sobre como é que o dinheiro na verdade funciona. O dinheiro que nós usamos, e isso vai ajudar toda a gente a gerir melhor o seu dinheiro, a gastar melhor o seu dinheiro, a poupar melhor o seu dinheiro. Porque porque existem regras do nosso dinheiro e quando tu as contrastas, nem que seja por isto, quem não quiser, nunca compre criptomoedas, decida como achar bem, mas pelo menos se ler, vai trabalhar com o dinheiro de outra maneira. Eu não tenho grande dúvida disto. Vai trabalhar com o seu dinheiro governamental, fiat, euros, dólares, vai usá-lo de outra maneira. E eu acho que isso só aí está valor. Então eu estou a ver que o Bitcoin Talks está a fazer, no fundo, serviço público em termos de educação, de literacia financeira, porque ao falarmos nestas questões estamos a trazer informação. É verdade. Já tivemos professores a convidarem-nos para fazer atividades em escola, já tivemos que tenham a ver com a liberdade financeira ou que tenham a ver com saber finanças pessoais, porque de facto eu acho que as pessoas percebem, e já tivemos esse feedback várias vezes em e-mails que recebemos, que é mesmo aprender sobre dinheiro e sobre finanças pessoais. Olha, António, já cá estamos há bastante tempo, temos que fechar o episódio. Muito obrigado, e a ver as pessoas que quiserem enviar perguntas, sugestões. Mantemos o e-mail bitcointalkspodcast@gmail.com. E além disso, eu estava-me a lembrar que vamos pôr o link para aquelas coisas que tu disseste, o CoinGecko. E o CoinMarketCap também. Deixamos em link na descrição para quem depois queira ver. E pronto, e estamos disponíveis para as perguntas. Então, e adeus e até para a semana. Tchau, até para a semana.